para trazer informações sobre os bastidores do Atlético. Hoje vou trazer detalhes sobre o interesse do Paris Saint-Germain na contratação de Guilherme Arana. O jornalista Jorge Nicola já havia falado sobre o tema no início da janela de transferências do futebol europeu e agora ele volta à tona. Vou trazer detalhes também sobre a procura do Atlético para um novo diretor de base. Hoje, Erasmo Damiani está no cargo. O Galo vai contratar um novo dirigente para este cargo. Vou trazer todos os detalhes neste vídeo. Bom, vamos lá. Trazer primeiro detalhes sobre a situação de Guilherme Arana. Guilherme Arana hoje tem uma multa de 13 milhões de euros à vista, ou seja, o clube para tirar Guilherme Arana por 13 milhões de euros precisa desembolsar esse valor à vista, o que dá mais ou menos 80 milhões de reais. E aí, caso o PSG tenha interesse em pagar este valor à vista, ele vai levar Guilherme Arana do Atlético. Outra situação é a seguinte, caso o clube queira pagar de forma parcelada, aí o Atlético pode aumentar este valor. E aí o valor precisa ser negociado com a diretoria atleticana. O PSG tem interesse no Guilherme Arana. Não fez proposta nessa janela de transferências. No entanto, as recentes convocações, e que também se tornaram constantes, podem fazer com que o jogador deixe a cidade do Galo rumo ao futebol francês. Ainda não há uma situação concreta. No entanto, como eu disse, Paris Saint-Germain avalia a possibilidade de contratar Guilherme Arana. Existe o interesse do clube francês em contratá-lo. O jogador é fundamental para a equipe atleticana hoje, mas o Paris Saint-Germain pode formalizar uma proposta em janeiro de 2025. Não foi feita uma oferta, não foi apresentada uma oferta, mas os franceses monitoram a situação do lateral esquerdo na cidade do Galo e cogitam enviar uma oferta pela contratação dele em janeiro de 2025. O Atlético aguarda para saber se vai ou não negociar Guilherme Arana. O Atlético ainda não tem uma convicção sobre o futuro do jogador, mas caso chegue uma proposta irrecusável, o Atlético vai sim liberá-lo. E aí o Atlético aceitaria negociar apenas em caso de uma proposta irrecusável. O Atlético também fez consulta a um diretor de base, Francesco Barletta, que está há 20 anos nas divisões de base do Grêmio. Foi consultado pelo Atlético. O Galo não apresentou uma proposta para que ele deixe o Grêmio e trabalhe na equipe atleticana. Até porque ele aceitaria, caso houvesse uma oferta. Mas ele foi consultado. Houve uma consulta para saber qual é o pensamento dele para 2025. Hoje, no cargo de diretor de base do Atlético, está Erasmo Damiani, que é diretor de base do clube desde que Rodrigo Caetano foi contratado para ser o diretor de futebol. Então, o Erasmo Damiani é um nome que hoje está no clube e a diretoria cogita uma troca para a próxima temporada. Ainda não está 100% certo, mas o Galo avalia a possibilidade de trocar o diretor de base e Francesco Barletta do Grêmio é um nome que agrada nos bastidores da cidade do Galo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Surgiu aí um rastro de onça. Você não vai falar não, você me chamou de Faustão, então só eu falo. Você acha que eu sou Faustão, só eu vou falar. O programa hoje é um monólogo do HG. Surgiu um rastro de onça aí de Dudu no Atlético. Eu não sei de onde surgiu isso. Aí meteram o Dudu com a camisa do Galo, aí soltaram, aí um pega e vai, aí fomenta, aí chega um maluco lá que diz que é influente dentro do Atlético, fala, pode cravar aí que é isso mesmo e tal. Onda total, fala aí, ô Faustão. Cara, você tá muito rancoroso, tá? Você tá pagando as coisas com cartãozinho do rancor. Não deve isso aí. Eu tô vendo. Mas o mês foi pago aí, tá limpo. Ô, HG, deixa eu te falar um negócio. Cara, é uma loucura, né? Eu recebi essa mensagem, várias mensagens, na verdade, no sábado com as pessoas me perguntando. E aí eu fui jogar no Google pra entender, eu vi o Nicola desmentindo também essa informação. Eu vi que tinha surgido anteriormente alguns portais aí, aparentemente não tem nenhum tipo de credibilidade. Aí eu conversei com o empresário do Dudu e conversei com a ponta do Atlético. Pelo lado do Atlético, não tem interesse. Pelo lado do Dudu, ele quer seguir no Palmeiras, até o fim do contrato. Aliás, o sonho do Dudu é que o contrato seja renovado com a cláusula que tem no ano que vem e ele fica até dezembro de 26 no Palmeiras. Mas que homem bom, hein? Esse sonho do Dudu é igual meu sonho quando eu olho pro outro lado da avenida com os carros que tem lá. Tá do mesmo tamanho. Essa aí é a hora que você olha a conta bancária. Cai todo mês. Não conta pra ninguém não, mas a Leila e o Abel estavam achando bom você sair daí. Não, ela falou isso pra todo mundo escutar, né? Eu espero que ele cumpra. Eu espero que ele cumpra o combinado que ele fez. Mas o Dudu olha pra conta todo mês, 2 milhões e 200. Aí mês seguinte, 2 e 200. Aí chega em dezembro, cai 2 e 200, mais 2 e 200 para o 13º. Por que vai querer sair de lá? O Atlético não paga isso nem pro Hulk, HG. Aqui, não faz sentido. Eu fico pensando, eu já falei isso aqui algumas vezes, viu, Gui? Você que é dono do doce de leite Viçosa. Eu já falei isso aqui algumas vezes. A gente, com o que a gente tem,
Nós somos felizes, não somos? Nossa Senhora. Não somos. Tá louco. Aquele dia que nós fomos lá na sua casa almoçar, minha mãe feliz lá com a gente, você feliz, né? Pô, a casa que você Mas tem muito. segurança, você mora, tem Eu uma não dou comidinha montar um lá. carpado porque eu teria terremoto em O Belo Eltinho é a Horizonte. mesma coisa. O El tá tão feliz que ele casou. Pô, né? O Thiago é a mesma coisa. O Thiago, vez por outra, a gente conversa muito sobre isso, né? O que a gente era e o que a gente é hoje. O Gui é a mesma coisa. O Gui agora que vai para uma nova empreitada aí. Você não contou, eu tô contando, você se vira para explicar o que é. Inclusive o HG que ajudou, porque o HG ajuda mesmo, porque o HG é gente boa. Com quem é gente boa com ele? Então, o que acontece? O que esse homem faz, cara? Com 2 milhões e 200. Pingou. Aí você tira 200 mil pra você viver assim. Mas não. Na dificuldade, força guerreiro. Força guerreiro. Tira 200 mil, 200 mil, vai força pra guerreiro. 200. Passando a pia. Aí, se viver bem demais, você tira 200, aí você guarda 2 milhões. Aí no outro mês, você não acabou os 200, pinga mais 200. Aí você vai nessa toada. Aí chega dezembro, que nem o Thiago falou. Pinga 2.200, nossa senhora. Aí vai, pim, mais 2. Bicho, o que você faz com o dinheiro desse? Eu fico pensando, o gerente não é o que não tem dinheiro. O gerente me trata bem demais. Eu fico pensando, um cara desse aí. O gerente do banco Eu sei que vai não, carregar um príncipe em agora Nova York. Quando você chegar, as pessoas vão jogar pétalas de rosa. Não tem assim, condição, sabe? não. Um príncipe em Nova York, né, Elton? Exatamente. Agora sim, claro, tá falar com a Claudinha. fora de contexto, não tem o interesse e tudo mais, né? De acordo com as informações trazidas por vocês. Agora, uma coisa é certa, o Dudu não vai ficar no Palmeiras. Tem jogadores. Ele quer. Não, eu quero os carros que estão do outro lado da Ele Band. tem contrato até dezembro de 2025. Ah, tem isso. É mais um ano de Mas contrato. eu tenho a impressão, eu não sei, que o Palmeiras, se chegar alguém querendo, fala assim, eu não preciso te me dar nada não, pode só levar. E se quiser a gente paga o frete. Cara, mas ele não pode, assim, ele pode, a carreira é dele, né? Mas dentro desse contexto, vamos supor que o Dudu entenda que não querem ele lá. É um jogador que seria uma característica interessante pro elenco do Atlético. Veja bem, não tem nada. Estamos tentando. Eu tô levando pensa. a coisa. Só para. No âmbito geral, pra pensar ele dentro do Atlético. O Atlético Não precisa encaixa. de um jogador Não com essa encaixa. característica pro Encaixa ano que Não, vem. não, gente, peraí, Ele peraí. não Não encaixa. não. Tô falando mais de Não característica até de Não personagem. encaixa. Não encaixa. No Cruzeiro, quando o Cruzeiro foi, a gente não se encaixa. surpreendeu com essa o nome. não encaixa. Agora, eu não sei, sinceramente, se ele viesse pro Cruzeiro, por causa da questão física, se ele seria titular absoluto. Não, que Sério? Sério? Não. Aqui. Peraí. Peraí que agora eu tô falando. Depois Isso é você fala. atrocidade. Por que eu tô dizendo? Calma aí. Por que eu tô dizendo isso? Quando o Cruzeiro anunciou que a gente gravou um vídeo e tal, não sei o quê, a gente gravou o vídeo, tipo assim, eu tava no BH Shop ali. Aí um amigo meu falou, você vai gravar jogando futebol? Eu falei, o quê? Ele falou, cara, o Cruzeiro contratou o Dudu, falei, você tá de zoação. Aí daqui a pouco Você já sabia. Não. Você já tinha falado com a gente aqui. Não, mas que tinha fechado no sábado, não. Ah, sim. É que poderia, eu tinha falado com vocês. Aí eu fui e falei, caramba, e não é que deu mesmo? Não, aí fui lá e gravei, mais pela surpresa do nome do que propriamente pela qualidade e pelo que o Cruzeiro queria pra montagem. Ele queria Não, jogador não cascudo. fala Peraí. isso não, cara. Fisicamente, ele não entrega mais. Não Tanto entrega que é sim. por isso que o Abel e a Leila não querem ele lá. Não, ele entrega. Ele entrega, gente. Mas ele não tem uma entregado. coisa, Ele entregou mas agora. ele não tem entregado porque o Abel não quer. Não. O Abel simplesmente O Abel não quer porque ele entrega no treino, irmão. Peraí, Ele voltou de quem te lesão e não garante teve isso? ritmo de jogo. Não, Mas isso aí, não Valor, tem ensina jogo. pra ele, Valor. O que disseram é que depois que ele jogou no dia 4 de agosto, num jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, que ele tinha se lesionado no dia 10. Aí eu fui conversar, o Nicola conversou primeiro, depois eu fui conversar com a mesma pessoa que o Nicola conversou com a gente dele, André Cury. Era mentira. Ele estava 100%. E o Abel não quis relacioná-lo com os últimos jogos. Aí no dia 1º agora, relacionou para a vitória contra o Atlético Paranaense. Ele foi relacionado, mas ele não entra em campo, ele fica no banco de reservas. Gente, assim, eu entendo todo tipo de situação, todo tipo de opinião, mas eu discordo completamente. Ô, Eu Thiago, acho uma Thiago, atrocidade Thiago, mas o Edu- fato de o Dudu ser reserva. Ô, Thiago. Achar que o Dudu não seria titular em Ô, contexto. Thiago, de quem? mas ô, Thiago, Aonde? Thiago, No Palmeiras? Não, no Cruzeiro. Não seria, irmão. Ele não Fisicamente ele não entrega, Ele Thiago. seria no Atlético e no Cruzeiro. Ti, Para! Eu de verdade respeito totalmente a sua Não fonte, pode desrespeitar. mas eu não posso acreditar 100% no que vem do empresário. Você não vai O falar empresário não, quer, que assistir? quer vender o peixe dele. É que assim, quando o cara fala em Porque- off, eu até porque em entendo, campo, mas quando o cara fala em um, Cara, ele tá colocando dele na cara, reta. O campo e bola do Dudu não tem mostrado, ô Thiago. O campo e bola não tem mostrado. E hoje, não tem chance aí agora de uma Coutinho. conversa, vamos lá. Quem sai no Atlético, hoje pensando, quem sai no Atlético pro Dudu entrar? Bernard. O Bernard sairia. Eu tiraria o Bernard. Hoje, pelo que o Bernard tem jogado, eu tiraria o Bernard. Mas você tá falando Mas isso o Bernard hoje. joga na Não, mas mesma eu tô falando- Não, Você fala de ontem, eu tô falando de hoje. Pois é, você tá falando isso hoje porque o Bernard ainda não encaixou no sistema. Mas- Agora, Sim. você colocar o Dudu como sendo mais útil pro Atlético do que o Bernard, Bernard, você tá aí é sacanagem. jogador, você acha que o Bernard é Fala aí, jogador? Gui. Não, Fala que o Faustão não tá deixando. Eu entendo todos os pontos dados aqui. O problema é o seguinte: o Dudu ele é um pacote muito caro para um jogador que não tá jogando. Eu Ensina acho que o pra Dudu ele, ele Gui. tem condições de ser titular sim, porque ele já provou isso. Sei não. Só que hoje não tem como você pagar 2.200, 2.500 pra um cara que não joga há um ano, que ficou lesionado um ano de uma lesão seríssima Gui, e não vem jogando eu no não tô Palmeiras, discutindo, cara. eu não tô discutindo a questão financeira. O meu ponto é, hoje, ele aqui, seja no Atlético, seja no Cruzeiro. Até porque são dois clubes que são SAF. O dinheiro viria dos nomes. Chegou aqui, no Cruzeiro ou no Atlético.
Pra mim, ele seria titular nos dois. Fisicamente Pra mim, ele não muito está bom. entregando. Mas ele não joga, ele eu tem não- chance de No oportunidade. treino ele não entrega. Mas quem te garante treino, isso? Pô, mas isso é informação que eu tô te dando, você não quer. Bom, então é diferente. O que Informação. você tá falando era o que o Abel tá dizendo. Depois eu te mostro a mensagem aqui. Por Não, que, não, que o não, Dudu não, perguntei tudo pra bem. uma pessoa do Palmeiras? Que, problema, aliás, graças a Deus, eu- tem ótimas relações. Por que, que o Dudu não tá jogando? Porque nos treinos ele não entrega o que o Abel quer, Mas que não- é o jogador com a bola e sem a bola. Mas ele não entrega porque ele não consegue ou por conta de todo o imbróglio que envolve ele no Palmeiras? Um pouco de tudo. Eu acho que é uma. Eu não sei. Eu não consigo cravar com pouquíssimo recorte dos jogos que o Dudu não consiga entregar mais. Eu não consigo. Se a gente tivesse 15, 10 participações dele em jogos no Palmeiras, nem tô falando 10 jogos como titulares, mas pelo menos esse número de jogos, o Dudu realmente parece que não vai voltar aquilo que ele estava entregando Paulo, antes da lesão. só um Eu não complemento em consigo, com relação a essas isso. poucas participações, cravar que ele não consegue entregar mais. É que são, acho que 9 jogos com 400 minutos, cara. É muito pouco. Era só isso. Não, sim, não, eu tô com você nessa. Então, assim, Não, o que vocês estão fazendo é pegando uma carreira de um cara que é foda, bom jogador pra cacete, decisivo, multicampeão pelo Palmeiras, embrulhando e jogando lixo. Então, vocês três, então faz o seguinte. vocês então faz o três seguinte, estão fazendo deixa isso. aqui, só pra dar um recado aqui. De novo. Então faz o seguinte, ô, Thiago. Pega esse comentário seu, que você acabou de fazer, que eu, o Gui e o Elton estamos encerrando a carreira, Vocês etc estão. e tal, e manda lá pra presidente do clube dele, que é a Leila. Mas E falou, o problema espera lá é que ele outro. cumpra. O problema lá é outro. Peraí, que agora eu esperei você falar. Agora, Não espero manda nada. pro Abel, melhor técnico que já pisou em terras brasileiras. Reclama pra ele. Por que, que o Dudu não é titular do time Cara, dele, no lugar de porque quem? você tá Aí, se aqui, referindo toda vez que você fala aí isso. o Thiago quer que o Cruzeiro se atole em 2,5 milhões por mês, pagando salário pro Dudu. Não, pra ficar aqui não, assistindo. não. Ou o Atlético. Ô, gente, 2,5 milhões por mês para o Dudu? O Bernardo não deve ganhar metade disso. O Cruzeiro, quando foi lá, ele E foi com acha que é responsabilidade normal. financeira. Você queria que o Cruzeiro, você quer quando que o foi lá, Bernardo foi venha com pra- responsabilidade Isso é um financeira. escândalo, Bernardo, Isso eu posso te garantir. Ele não joga lá, não entrega. Isso eu cara. posso te garantir. Ele seria titular no Cruzeiro e ele seria titular no Atlético. Beleza, Milito. É um baita, Beleza, um baita Thiago. jogador. É porque dentro dessa linha, Thiago, a gente pegando jogador por jogador, por exemplo, com todo respeito ao Davidson, que tá fora de forma na temporada, também tá procurando o seu melhor no Atlético. Repito, o Atlético não tem que querer trazer o Dudu. É Mas isso. dentro desse contexto do Davidson, por que o Davidson pode ser útil ao Atlético e o Dudu não? Repito, O HG não tem tá nada ficando de maluco. proposta nem nada. O Nós HG estamos- está ficando maluco. Nós estamos falando aqui num cenário de o Atlético precisa de um jogador para 2025 com características do que o Dudu entrega. Não estamos falando do Dudu. Com características que o Davidson oferece, né, que é fácil, não fez gol até agora, não vamos falar que não vale nada. Não, Tal, não, tal, não, tal, é um jogador. É. Eu acho que é um Agora jogador. você tá falando de um jogador de $500 mil, um jogador de 2,5 milhões, gente. Não faz o menor sentido. Mas, HG, se os caras trouxerem, Peraí, eles têm olha os condições de números do pagar. Davidson no clube que ele estava e olha os números do Dudu no Palmeiras. Tô falando Corinthians números tem atuais. condições de pagar o Depay, por Não, exemplo, nem mas sempre é aqui, assim, cara. aqui em Minas é assim. Aqui em Minas salário não atrasa. Não, mas não atrasa. Atrasa salário? Não. No Cruzeiro não atrasa, não atrasa Atrasado. salário. A gente não pode falar nada disso. Então, se o Cruzeiro trouxesse o Dudu, como tentou trazer, aliás, o Dudu errou muito. Porque se ele estivesse no Cruzeiro, hoje, ele seria titular. Não sei. Ídolo da torcida, Não teria sei. metido 3 contra o Boca. E você, sabe onde você estava colocando a língua? Na orelha. Nossa, Pra aprender bem. o que você está falando, cara. Nossa, Tava colocando a sua língua na orelha isso pra é aprender, meio- pra aprender o que você está falando. Não vou falar. Não pode falar, é que é insuportável. Quando não fala, é sacanagem. É machismo, cara. Não, é Ele tá trabalhar com gravando. uma hipótese. Mas criar mas uma tudo é fantasia. hipótese. Não, mas, cara, você tem que ter um pouco de respeito com o telespectador. Mas eu tô desrespeitando. Tá, na minha opinião, você está Pra mim, você está desrespeitando a minha opinião. Não. Tá, É porque sim, você, você está. você cria um universo e ele estaria aqui sendo titular, fazendo 3 gols contra o Boca. Cara, que hipótese é essa? De onde Que você tirou mundo da isso, cara? fantasia Porque é eu esse? acho um desse jogador Cara, decisivo. velho, Ele é Eu um tenho jogador razão. decisivo. Deixa eu explicar. Ele é um grande jogador. Ele teve uma Você não grande acha? história. Porém, o momento dele não cabe uma contratação do Atlético, que não existe, tá, gente? Isso aí foi algo que surgiu num fantástico mundo de Bob no fim de semana. Alguém não tinha nada pra fazer e pegou e criou essa fanfic. Enfim, não existe isso. Mas hoje ele não cabe no Atlético. Pelo E salário, no Cruzeiro? ele não... eu estou falando da notícia do final de semana. Ele não cabe no Atlético. O salário dele é muito alto, altíssimo, para os padrões que o Atlético busca. A idade, o tempo de recuperação, a lesão dele foi muito grave, ficou muito tempo afastado, tem jogado muito pouco, não tem rendido nos treinamentos, é informação traga pelo HG. Então, ponto final, acabou e vamos dar Aqui, uma ó, Não, mas Adilson, quando era pro Adilson. Cruzeiro aqui no meio do ano, todo Mostra mundo aqui pra elogiou, nós, vai cara. lá. Aqui, Quando ó. era pro Cruzeiro aqui no meio do ano, todos vocês peraí. elogiaram. Antes era só vermelho, agora tá empolando. Olha essa fena, Antes era só vermelho, agora tá empolando aqui, ó. No dia 17 de E, ó. junho, todo mundo veio aqui, olhando para essas 3 câmeras que tem aqui, e elogiou. Peraí. Todo mundo veio aqui e elogiou. Mas- o que mudou? Peraí, O que mudou? pela surpresa Cara, é e a. loucura. Peraí. Só pela surpresa? Pela surpresa e o tamanho que ele já foi lá no Palmeiras. Ele é a torcida gosta dele. Quando ele vai entrar em campo, Vocês a torcida, estão tratando os clubes de agora forma você diferente. pega, e já, aliás, você garante que ele seria titular absoluto, viu, Seabra? Não precisa técnico aí mais não, irmão. O Thiago tá aqui. Titular absoluto no Cruzeiro, viu, Milito? Não precisa mais não, ó. Mete o pé, porque o Thiago tá cravando que ele seria titular O que absoluto. mudou no Atlético. dia 17 de Inclusive, junho até hoje, Bernardo, HG? inclusive, O Bernardo, que mudou? colocando no seu lugar. O que mudou? No seu lugar.
Isso é um escândalo. O O Elton que tem que razão. mudou? O que mudou no dia 17 de junho? Por que no dia 17 de junho o senhor veio aqui e disse que era uma boa contratação pro Cruzeiro? E hoje Irmão, diz que não. presta atenção. E hoje diz que não seria Eu uma já te boa falei contratação que pro Cruzeiro. ele é um Pela grande surpresa, jogador. cara. Uma coisa, Não, desculpa, uma coisa é surpresa, você sacanagem. contratar e ter um jogador aí. Pelo etc. nível. Você tá bancando Ele tem qualidade. que ele tem bola pra ser Ele tem titular. bola, mas ele Para. tem. Já Ele teve. tem. Já teve. Ele tem bola. Já teve, não tem Ele é bom mais. jogador. Já teve, não Você tem tá mais. ficando doido, cara. Se Você ele tá tivesse ficando no Cruzeiro, doido. seria Ele é bom titular. jogador. No lugar de quem, irmão? No lugar de quem? É. É ele no Aí Otávio. que é? É ele no Otávio. Ah, tá bom. O meu ataque é ele no Tá Otávio. bom. Aí você, tá vendo como é que você faz? Você mudou o assunto. Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Atlético Mineiro, o maior clube brasileiro, para você ficar por dentro de tudo, não perder nada. Chega deixando seu like, se inscrevendo aí no canal. Ativa também o sininho de notificação, porque é super importante a sua participação. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos, que vamos, que vamos, que vamos.